Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Olá, Joelson, boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa já vinha acompanhando aqui a entrevista do deputado federal Marcelo Castro sobre a reforma política. Elivaldo, tempo ainda para nós vermos como serão as regras para 2018. Eu diria que esse arranjo agora, desse distritão modificado, será uma maneira de tentar um mínimo de consenso para garantir a aprovação da matéria em tempo hábil. Tá certo, Elivaldo. Agora, outro assunto também que você vai trazer daqui a pouco para nós é: Câmara de Vereadores vai reapreciar um pedido de título de cidadania? A lista já está feita com 15 assinaturas necessárias, segundo o regimento da Casa, para a reapresentação da matéria. O motivo: a rejeição do título de cidadania ao prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, não foi digerida não só no Ninho Tucano, mas sobretudo lá também na prefeitura de Teresina. Isso deixou o prefeito muito irritado. Incomodou o prefeito. E eu acho que agora vai. Tá certo, Elivaldo Barbosa fala com a gente sobre esse assunto daqui a pouquinho. Nós vamos falar agora a respeito das operações de crédito feitas pelo governo do estado para garantir investimentos, Elivaldo Barbosa. A Caixa Econômica liberou esses recursos e agora é hora de definir para onde vai cada centavo, né? Exatamente. O governo tem a sua programação de prioridades, já que são recursos vindos, diria ser, Joelson, carimbado, pelo menos em termos de áreas, né? Para infraestrutura, saneamento, enfim, as áreas são razoavelmente carimbadas. Agora caberá ao governo do estado definir aí as linhas de atuação, a forma como aplicar melhor essa linha de crédito, essa operação de crédito aí estimada em aproximadamente 600 milhões de reais. Vamos falar com o superintendente da Caixa Econômica, Elisomar Guimarães, que está aqui conosco, que vai falar sobre este assunto, falar também a respeito de FGTS. Você tem seu FGTS, vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Antes de mais nada, superintendente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Ok, boa tarde, agradeço mais uma vez o convite. Bom, superintendente, esses recursos que foram garantidos através dessa operação de crédito ao governo do estado, eles totalizam quanto? Na realidade, o estado, nós fizemos uma operação de crédito com o governo do estado há 2 meses atrás, onde assinamos o contrato, no valor de 600 milhões de reais, sendo 50% liberado esse ano e 50% no ano que vem. Então, na realidade, não é nem 50 redondo, é 307 milhões a primeira parcela, né, que já foi liberado. O governo está estruturando e priorizando as obras onde vai ser gasto esses recursos, né, e no momento que ele fizer a prestação de conta, tem até dezembro para finalizar isso, dos gastos referente a essa primeira parcela, se habilita automaticamente para o início do ano, já está previsto no orçamento também, vai estar previsto no orçamento para que ele possa ser utilizado em obras no ano que vem. Como é que funciona essa prestação de contas? A Caixa observa o quê? O andamento das obras? Como é que funciona isso? Na realidade é uma operação de crédito, a gente chama no linguajar bancário como um capital de giro, né? Só que ela é específica para investimento. Então, na carta consulta que o governador fez à Caixa Econômica, para que a gente pudesse fazer o enquadramento da operação de crédito dentro do programa do governo federal, ele listou uma relação de obras que ele trata como prioridade. São obras que vinham sendo tocadas com recurso próprio do Estado, não eram com recurso da União, não eram recursos federais, eram recursos do Tesouro Estadual e, em função da própria situação econômica que a gente está vivendo, com a redução, né, da arrecadação, o governo estava com dificuldade em tocar essas obras. Então, esse empréstimo ele tem essa finalidade, né, recompor os recursos para que essas obras possam ser concluídas. E que setores serão contemplados com essa operação de crédito? A maioria é voltada para a mobilidade urbana, infraestrutura, pavimentação, recapeamento asfalto. Tem obras também estruturantes como pontes, barragem, né, estradas na Transerrada, eu acredito que está incluído também, então tem várias obras. Mais um trecho do asfaltamento da rodovia, isso, né? Então são várias obras listadas, tem uma relação bastante significativa. Superintendente, quando o governo faz essa operação de crédito, ele precisa especificar detalhes de onde será gasto cada um desses recursos? A Caixa verifica o andamento da obra etapa por etapa? Não, essa operação ela é simplificada nesse ponto de vista. Então, quando ele lista as obras, o que é que ele precisa apresentar para a Caixa? Ele precisa apresentar que aquela obra está sendo executada, ou foi iniciada, ou vai ser iniciada, e precisa apresentar, além da relação das obras, localização, precisa apresentar a licença ambiental que liberou aquela obra para ser executada.
E aí, à medida que ele vai fazendo desembolso, seja pagando os fornecedores, seja construtora ou, no caso de compra de equipamento, pagando fornecedores, que essa nota fiscal ela comprove a execução do serviço. Há uma outra operação de crédito aí no valor aproximado de 300 milhões de reais, agora com o aval da União, e começa a ser executado. A Caixa já tem previsão de quando esse contrato será assinado aqui com o governo? É uma operação de 315 milhões com aval do Tesouro. O Tesouro já confirmou a condição de avalista da operação. Nós estamos em trâmite final da operacionalização da Caixa. Com a perspectiva, nós temos aí um compromisso com o governo do Estado e com o senador Ciro, a quem vem acompanhando regularmente o andamento da operação, de até o final do mês a gente viabilizar a assinatura desse contrato. Certo. E aí, para esse caso, também há uma simplificação da forma como, assim como nesse contrato anterior de 600 milhões, de prestações de contas mais facilitadas, vamos dizer assim? A prestação de conta, ela segue todo o rigor da lei, né, e orientação do Tribunal de Contas do Estado. Correto. A operação, ela também tem o mesmo formato. Né? Mesmo formato. Não, Não é a necessidade de apontamento Não, a Caixa obras. não vai acompanhar a obra é de responsabilidade inteira da equipe técnica do governo do Estado. Correto. Bom, agora outro assunto também que tem chamado a atenção, principalmente dos trabalhadores, é os lucros do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Recentemente, a Caixa Econômica e o Governo Federal liberaram os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia. E agora a notícia é de que o lucro do Fundo de Garantia será dividido com os trabalhadores. Pergunto, o trabalhador vai poder tirar o dinheiro desse lucro? Primeiro, a gente precisa entender o que é o lucro do Fundo de Garantia, como é que é feita a gestão desses recursos. Né? Mensalmente, os empregadores, né, recolhem 8% sobre a folha de pagamento, ou seja, sobre o salário do trabalhador, e é passado para um fundo, né, que é o Fundo de Garantia, e a Caixa faz a gestão desses recursos. Como é que é a gestão desses recursos? A Caixa tem que garantir a rentabilidade que a lei determina, que é TR mais 3%. Então, a Caixa vai ao mercado financeiro, né, fazer investimentos. Ela dá suporte aos agentes financeiros, como a Caixa e outros bancos, a fazerem financiamento à habitação, a financiamento a obras de infraestrutura como saneamento, abastecimento d'água, cobrando uma remuneração maior do que TR mais 3. Certo. Então esse excedente é o que nós chamamos de lucro do Fundo de Garantia. Quando o dinheiro do Fundo de Garantia é depositado, a Caixa faz esse dinheiro render através dessas operações. Dessas operações, exatamente. Então, no ano passado foi votado pelo Congresso a Lei 3.446, sancionada pelo Presidente da República, onde determina que 50% dos lucros aferido pelo Fundo de Garantia seja repassado ao trabalhador. E 50% ele é juntado ao patrimônio do Fundo de Garantia. Então, o lucro do FGTS no ano passado foi de 14,56 bi, sendo 50% 7,28, que será repassado para todos os cotistas do FGTS. Esse valor ele é distribuído proporcionalmente ao valor que eu tinha de saldo no dia 31 de dezembro de 2016, já que esse lucro é referente ao exercício de 2016. Ou seja, quem tem mais dinheiro do FGTS na recebe conta vai ganhar uma cota maior e quem tinha é proporcional. Então, o FGTS vem rendendo TR mais 3%, que no ano passado chegou a 5,11% de remuneração. Com esse acréscimo da divisão do lucro, a remuneração do Fundo de Garantia chega a 7,46%, ou seja, uma remuneração muito significativa para os cotistas do Fundo de Garantia. Isso para contas ativas? Geral. Ativo e inativo. Tinha saldo no Fundo de Garantia, no dia 31 de dezembro, se era conta inativa ou ativa, ele recebe a sua cota à parte integralmente. Eu posso ir lá sacar agora ou só quando for demitido, tiver acesso ao fundo de Aí é uma informação importante. Nós tivemos aí, de março a julho, a autorização através de lei para que os trabalhadores que tinham contas inativas até dezembro de 2015 pudessem fazer uso do saldo depositado. Então, foi pago aproximadamente 44 bilhões de reais, né, do Fundo de Garantia das contas inativas. E agora a gente passa a depositar na conta do trabalhador, na conta do FGTS do trabalhador, conta vinculada do FGTS, o valor referente
né, a cota parte no lucro do FGTS. Ele pode sacar? Não necessariamente. Né? Ele volta à regra do saque anterior à conta das contas inativas, que é a lei de 1990, onde diz o seguinte: o trabalhador pode ter direito a saque em alguns casos, sendo demitido, sem justa causa, né? Ele está com 3 anos com conta inativa e sem ter nenhuma conta vinculada no FGTS recebendo depósito, ele está ou aderir ou entrar em processo de aposentadoria via INSS, está aposentado pelo INSS, ou ter sido cometido por alguma doença maligna, como o CA ou HIV. Então, esses 5 casos é o que permite ao trabalhador a ter direito ao saque do Fundo de Garantia. Conta inativa ou ativa. Né? Então, a partir daí, o saldo depositado, que já está sendo depositado no dia 31 de agosto, a gente deposita nas 245 milhões de contas, né, dos 88 milhões de trabalhadores que tinham saldo no dia 31 de dezembro. Aí ele passa a fazer a verificação do saldo e se ele se enquadra nessas regras, né, da lei, e aí ele pode procurar a Caixa para viabilizar o saque. Superintendente, a imprensa tem destacado hoje mudanças no financiamento da casa própria pela Caixa Econômica Federal. Que mudança é essa? Na realidade, é uma mudança que está tendo uma ênfase grande, mas ele tem pouco impacto no dia a dia. A gente reduziu a cota de financiamento, ou seja, os financiamentos com recursos do FGTS, a gente estava financiando uma cota de 90%. Né? O proponente, a família que estava procurando financiamento, entraria com 10%. A cota diminuiu de 90% para 80%. Né? Qual é o impacto? O impacto é que a pessoa que vai procurar um imóvel, ele vai ter que financiar um pouco mais, vai ter que entrar com um pouco mais de recurso próprio. Né? Segundo nossos estudos, em torno de 70% a 75% das famílias que se propõem o financiamento, eles normalmente dão uma entrada superior, né, a 10%. Então, o impacto vai ser muito pequeno. E os recursos financiados com recursos do SBPE, para imóveis usados, que era de 70%, baixou para 60%. Então, essa é a grande mudança. Tá certo. Mas o impacto, pelos estudos que nós temos, não vai ser tão significativo assim. Tá bom. Superintendente Elisomar Guimarães, muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Ok, eu agradeço. Eu queria só acrescentar que aos trabalhadores que passam a ter o direito de receber a cota parte do lucro da Caixa, ele pode pegar essa informação de forma detalhada e precisa no app, né, dos smartphones. Você pode baixar FGTS, né, tem lá, você baixa, com o número do PIS ou do PASEP, você verifica seu saldo, já acompanha o extrato. No 0800 da Caixa, 0800 726 2017, no próprio site da Caixa, né, /FGTS, www.caixa.gov.br/FGTS, você acompanha seu extrato. E se tiver alguma dúvida, nos procure que a gente vai procurar atender da melhor maneira possível. Tá bom, muito obrigado, superintendente da Caixa Econômica aqui no estado do Piauí.